Olá, você está no Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Bartô, do Novo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia. Vamos falar sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, os avanços e as perspectivas dessa legislação protetiva no país. Acompanhe! Deputado Bartô, é um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Deputado, o Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos. Qual a importância desse código e como que ele modificou ao longo do tempo as relações de consumo no Brasil desde a sua criação? Bem, o código é mais uma questão de lei, onde houve legisladores no passado aí que entendiam a necessidade do Estado estar intervindo e garantindo certos direitos para o consumidor, desde devolução de compras, reclamações e por aí vai. O importante, até que eu queria dar um foco maior aqui, é na contribuição que eu posso dar do lado liberal, né? Então, é sempre pensando como que o consumidor, o direito maior que a gente deve defender dele, seria exatamente o direito de escolha, ele ter mais comércios à disposição dele para poder escolher entre os comércios qual que lhe atende melhor. Então, a gente vem sempre muito com essa pegada, né? O senhor destaca a liberdade de escolha do cidadão, né, para definir as diretrizes do mercado. Como que o consumidor ele pode afetar na prática essa qualidade, né, dos produtos e serviços? Exercendo o seu papel de cidadão, né, que seria ali reclamando, questionando, sempre sendo ativo, sendo consciente do que está acontecendo. Essa troca de energia, de conversa entre o cidadão, consumidor e os comércios, que vai fortalecer cada vez mais o cidadão entender qual é aquele comércio que realmente respeita o consumidor e procura atendê-lo da melhor forma possível diante das dificuldades que ele enfrenta e mostrando para o consumidor essa dificuldade. E, em contrapartida, a gente vê outros comércios que às vezes não ligam a mínima para o cidadão. E é esses comércios que a gente não deve voltar nunca mais, porque é com o dinheiro do consumidor que o comércio sobrevive. Então, o consumidor tem que estar mais ciente disso, que é ele que escolhe quem fica aberto e quem fica fechado. Os movimentos sociais, deputado, tiveram um papel importante em conquistas relacionadas ao direito do consumidor. Como que é esse panorama hoje? Os movimentos ainda se destacam, movimentos que nascem ali no seio da sociedade civil? Sim, inclusive aqui, só fazer um adendo, nosso gabinete tem um grande respeito, uma grande admiração por todas essas pessoas que dedicam o seu tempo voluntariamente de lazer, ao invés de estar aproveitando a família, está realmente sentando, discutindo, fazendo reuniões, fazendo mobilizações, procurando parlamentares para poder mostrar qual que é o interesse deles, para poder ajudar a sociedade, né? Independente de qual bandeira que seja que eles carreguem, né? Então, diante disso, o cidadão, quanto mais ele se ajunta em torno de organizações sociais, seja elas civis, né, que é realmente uma pessoa juntando com a outra, fazendo entidade, associação, clube, igreja, o que seja, ou seja de público, né, através de partidos, de entidades, associações públicas, ou até mesmo vereadores, parlamentares, prefeitos, o que seja, são sempre organizações onde a informação corre mais rápido e há mais poder de mobilização, de engajamento dessas pessoas. Então, todos esses movimentos, e aí é o propósito do meu mandato, elencar bem o valor deles para a sociedade, e por isso eu tenho compromisso de atender todos eles aqui no meu gabinete, independente de qual bandeira que seja, para poder realmente ajudar na construção dessas associações, e essas associações que sim conseguem, em contato com parlamentares, fazer as pressões que são devidas, né? Aqui do consumidor, a gente tem duas associações, inclusive vão falar amanhã no evento, né? Que é a questão do pessoal do Movimento das Donas de Casas e do Instituto de Defesa Coletiva. São duas entidades que vão estar falando com a gente e que conseguiram várias conquistas ao ver deles, né? É claro que a gente tem um pouquinho ali
dissuante um pouco do que é direito do consumidor, o que são conquistas nesse setor, o que são avanços e outros atrasos, né? Mas na concepção deles houve muitos ganhos, que foi exatamente o Estado determinando alguns direitos ao consumidor, né? Algumas questões ali que o próprio comércio deveria respeitar diante a lei imposta, né? Enfim, então eles tiveram papéis decisivos nessas construções dessas conquistas. E aí eles vão estar aqui para poder falar um pouquinho mais disso, né? O Código de Defesa do Consumidor, deputado Bartô, ele é anterior, né, ao início da popularização da internet no Brasil. Em que medida, então, diante desse contexto, né, hoje com a internet muito disseminada no país, que ele precisa avançar e ser atualizado, especialmente em regras para essa rede? Eu acho que assim tem várias questões realmente que no campo digital traz uma certa diferença em como lidar do que no campo pessoal, no campo na vida offline, vamos dizer assim, né? Mas a essência não muda muito. Eu acho que o principal ali que a gente tem que focar é o respeito a como lidar com o consumidor, né? Eu basicamente, até para você entender um pouquinho mais, eu defendo muito a liberdade entre as partes, onde que elas são livres para poder acordar o que bem entender, né? Então, sendo assim, eu acho que, no meu ponto de vista, o que o Estado deve defender o consumidor é que ele não seja enganado, tá? Seja por má fé ou por negligência. Às vezes compra um produto esperando que venha de uma forma e aí, devido à má fé de quem vendeu, ele enganou ele e vende de outra forma. Ou, devido à negligência, ele não dá o devido cuidado e acaba dando um produto pior ou com algum defeito que vai acontecer. Então, a ideia maior é o que está estabelecido entre as partes? É passar essa responsabilidade para o indivíduo e dele poder negociar livremente com quem lhe vende, para poder não ser enganado, não sofrer nenhum tipo de expoliação, não sofrer nenhum tipo de entrega de algo que não foi, que foi prometido e por aí vai. Essa é a minha visão, tá? Agora, com relação ao código, ela trata muito de deixar de determinado várias práticas que acontecem já no dia a dia, né? De ter até 7 dias para devolver, se tiver algum defeito, tem até quantos meses de validade, como é que chama? De garantia e por aí vai, né? E que esses que são os principais, que são aplicados na vida offline, também pode ser feitas de maneira online, né? Acho que o que difere mais aí seria exatamente porque no offline você paga com uma mão e pega com a outra. E no online, não. No online você tem um tempo ali de entrega que às vezes gera, que na grande maioria das vezes gera aí as grandes reclamações, né? Neste período de pandemia, muitas relações de consumo foram afetadas. As lojas físicas foram fechadas em todo o país, né? Alguns produtos não foram entregues, serviços já contratados tiveram que ser interrompidos ou não foram realizados. Como que fica, a partir dessa experiência, o relacionamento entre pessoas físicas e jurídicas? Mais do que nunca, acho que vai ser necessário esse entendimento entre as partes, né? O que a gente viu mais da reclamação nesse sentido, porque realmente a pandemia criou, né, uma situação anômala para todo mundo estava meio perdido, ninguém sabe como lidar direito com isso, houve perdas, houve prejuízos, muitos serviços ficaram realmente defasados, mas o que a gente mais viu em relação a isso seria mais até mesmo um contrato de locações, contrato de serviço, por exemplo, escola para os alunos. E o que a gente viu foi exatamente o que esse deputado aqui defende. Uma ampla conversa, uma ampla incentivo das pessoas explicarem que tem que ter conversa entre os pais de alunos, com os professores, por exemplo, poder determinar ali o que seria viável, o que seria mais legal ali para aquela situação. Por exemplo, até cito o exemplo do colégio que eu coloco meu filho, que o colégio por si só disponibilizou 45% de desconto, né? Você vê um consumidor, eu estava tranquilo porque eu estava vivendo até como uma certa forma de ser solidário ao colégio e não quero que o colégio feche de jeito nenhum, então por isso que eu nem questionei muito o valor, porque se ele fechar, eu vou deixar de ter aquele colégio para atender o meu filho,
né? Já outros pais, não. Outros pais passaram por dificuldades financeiras. Então, como eles passam por dificuldades financeiras, eles não conseguem fazer os pagamentos integrais e precisam negociar mais. Outros pais, não. Outros pais sentem que não é legítimo cobrar o valor integral, visto que o filho não está exercendo aquilo que estava combinado sobre o valor integral. E é isso que eu acho lindo no capitalismo, que é a relação que se forma de uma livre vontade de cada parte e delas se relacionarem. E essa relação que eu tenho com o meu colégio, o colégio do meu filho, por exemplo, ela é muito harmônica, muito saudável. E eu não gostaria de ver o Estado vir intervindo, colocando de uma forma abrupta, né? E como também, se essa relação não fosse saudável entre eu e o colégio, caberia a mim, como consumidor, falar assim, não quero mais esse colégio. Eu que escolho, eu que pago, vou procurar um colégio melhor. Por que eu vou ter que obrigar aquele colégio a ter que ceder em cima do que eu acho correto? Não, tem toda uma relação ali harmônica entre o mercado e quem está fornecendo para poder chegar naquele ponto, para ter a demanda dos alunos que ele já tem hoje e qualquer mudança que ele venha fazer, seja por alguém que está de fora, não vai entender a realidade do contexto, dos anos de experiência que o colégio já tem em lidar com seus próprios clientes, né? Então, por isso que a gente defende tanto o papel da gente ser consciente, da gente conversar. E aí, dentro desses problemas que tiveram na pandemia, que eu te falei, foi muito dentro dessa questão de contratos, de serviços. Eu vi muitas lojas não cedendo no aluguel, e aí, quando acabou o contrato, a pessoa apenas abriu mão e agora estão aí a alugar com a economia muito embaixo, não conseguia alugar. Eu vi muitos donos de lojas, inclusive meu pai mesmo tem lojas que ele aluga, que ele virou assim, ó, vou te dar 3 meses que você não precisa pagar. Por quê? Isso mostra parceria, isso mostra relacionamento. Como que meu pai entende também, por exemplo, ele como proprietário de loja, a relação que ele está tendo com o locatário dele? O locatário dele, com certeza, olha para o meu pai hoje com muito mais admiração e vai ter muito mais respeito em lidar com ele em qualquer conflito que possa ter. Então, a gente trabalha muito nessa ponta. É claro que a gente entende que tem pessoas que são má fé, que têm má vontade, né? Que além de ter má vontade, tem má fé também, querem passar a perna, querem extrair o máximo do outro e por aí vai. E para essas pessoas, o que a gente entende é que o mercado tem que estar consciente delas e simplesmente falar assim, você não merece o meu dinheiro, né? O que eu cito muito foi o problema da gasolina, quando teve o problema da gasolina. Muitos postos de gasolina simplesmente pegaram a gasolina e multiplicaram de preço 3, 4 vezes. Aquilo dali não é uma relação moral, não é uma relação ética. Eu me sinto agredido quando o dono de posto faz isso. E sabe o que eu fiz? Eu notei que cada posto que fez isso nunca mais põe dinheiro lá, nunca mais põe gasolina lá. Então, acho que nós, como consumidores, temos que dar o feedback ao comércio do que está agradando e o que não está agradando a gente, né? E o comércio, quando tem uma concorrência muito alta, né, ele sente essas questões, né? Como tem vários postos de gasolina, com certeza eu tenho uma opção para poder ir. Agora, por exemplo, telefonia celular, né? É sobre uma agência reguladora, tem a Agência, né, Nacional de Telecomunicações, que regula, que garante serviços de qualidades e serviços de baixo preço. No meu ponto de vista, nós pagamos muito caro para a telefonia e a qualidade é péssima. E o que eu posso fazer? Só sentar e chorar. Porque nós temos só 4 operadoras. Se eu não gosto de uma, eu só tenho mais 3 opções. Já o posto de gasolina, não. Se eu não gosto do posto de gasolina, eu tenho uma infinidade de postos de gasolina que eu posso ir. Então, por isso que eu repito, o mais importante direito do consumidor é o direito de escolha. Porque ele, com esse direito de escolha, ele consegue dar adeus porque ele começa que não atende bem ele e literalmente fechar o comércio. Pois é, de forma geral, o cidadão é a parte mais vulnerável nessas relações de consumo. Mas durante a pandemia, órgãos de defesa do consumidor mesmo argumentaram que as empresas também estavam fragilizadas, né, e que a solidariedade entre as partes seria muito importante dentro desse contexto. O medo era que muitas empresas, como creches, né, as escolas particulares que o senhor já citou, academias de ginástica, quebrassem, né, e não pudessem oferecer os serviços após esse período de isolamento social. Como que o senhor avalia esses impactos em Minas e as perspectivas agora para a recuperação desses negócios que foram profundamente afetados?
O que a gente sabe é que as cadeias econômicas sofreram muito, houve quebra nas cadeias econômicas e isso acaba refletindo no preço. A gente deve ver muita reclamação do preço do arroz, por exemplo, que está em alta hoje, né? E ninguém sabe ainda o reflexo do que vai acontecer. Mas a questão é que realmente a gente ainda não tem noção de como que a economia vai conseguir se recuperar. Ela está se recuperando de forma rápida. Houve a intervenção do Estado colocando muita liquidez e diminuindo os juros, né? Então, isso daí forçou com que as pessoas que tinham dinheiro parado em banco procurassem negócio para poder investir. E também a entrada de mais dinheiro no mercado através dos auxílios causou uma liquidez muito grande onde o pessoal tinha dinheiro para poder comprar. Então, houve um reflexo onde cadeias estavam com dificuldades de continuar e acabaram quebrando, então houve queda na oferta e houve muito aumento na demanda, né? Seja por as pessoas terem dinheiro na mão, ou seja porque quem estava investindo no mercado de juros começou a não ter mais juros satisfatórios e começou a aplicar em construção, por exemplo. O mercado de construção está bombando, por exemplo, né? Então, isso dá um reflexo direto nos preços também, né? Que faz com que os preços sobem. Mas como que vai ser a recuperação? Eu acho que tudo na economia acontece de forma muito lenta para se construir. Acho que tudo na vida, né? Para construir é muito complicado, leva-se tempo, e para poder destruir é muito rápido. Então, o efeito devastador aí da pandemia, eu acho que deve durar um pouquinho, a gente não sabe ainda direito, mas vai durar com certeza aí. Em algumas áreas, como o setor de turismo e cultura, medidas provisórias flexibilizaram, né, o direito do consumidor, ampliando prazos e restringindo as opções, né, para cancelamento e ressarcimento. Né? Essas medidas foram justas na avaliação do senhor? O justo depende muito de quem avalia. O que é justo para o consumidor? O que é justo para o comerciante? Né? Eu queria até entrar aqui numa questão que você falou que o consumidor é o mais frágil na relação. E eu, na verdade, não identifico o consumidor como mais frágil na relação. Eu identifico ele como mais forte. Porque quem precisa vender, né? Quem precisa vender não necessariamente consegue vender na hora que consegue vender. Quem precisa comprar, consegue comprar na hora que quer comprar, né? Então, quem compra, na verdade, é quem dita o mercado. Se ele segurar a compra, ele consegue fazer com que o mercado reflita melhor de como está vendendo para poder melhorar as condições de venda. E também, se o consumidor tem opções de onde comprar, né, ele pode literalmente fechar uma empresa. Então, assim, essa questão de justo, vulnerável e por aí vai, então começa a entrar muito no campo subjetivo. E é aí que eu falo que quando a gente entra no campo subjetivo, a gente cria espaço para haver interesses por trás, né? Quem é parcial, né? Se eu sou parcial ou não, eu vou defender ao lado ao qual eu sou parcial. Está na hora de a gente começar a empoderar o consumidor, mostrar para ele que ele deve, sim, se colocar como rei do mercado e aprender ao que fazer, né? A como se portar, a questionar, a se dar o respeito, a falar para todo mundo assim, então não vou comprar aqui, vou falar para todo mundo aqui que aqui não é bom, por causa que isso é papel de um consumidor consciente. Porque eu sei que na hora que eu mando um e-mail ali, por mais que eu nunca mais vá naquele comércio, eu estou dando para ele um input do que ele precisa melhorar. E ele melhorando, melhora o mercado como um todo. Por causa que ele melhorando, ele está melhor que o concorrente dele vai melhorar depois de outro aspecto, poder passar a ele, e assim eu vou ser melhor atendido, vamos dizer assim, né? Deputado, dados da Secretaria Nacional do Consumidor mostram que 2 setores em especial ainda se destacam no número de reclamações, né, que são registradas: o setor de telecomunicações e os serviços bancários. No caso específico desses 2 setores, o senhor acha que aí o Estado tem um papel importante, regulador a ser exercido? Então vamos pensar, tá? Vamos fazer uma reflexão. Esses 2 setores são praticamente os 2 setores mais regulamentados que a gente tem. O Bacen, né, que é o Banco Central, regulamenta pesado os bancos. Nós temos poucos bancos no mercado.
assim como também a telefonia é altamente regulamentada e por isso nós só temos 4 empresas, né? Aí eu te pergunto, se vai ser discutido uma nova regulamentação, quem tem mais acesso a poder influenciar os parlamentares? Um mercado onde é pulverizado e há inúmeras empresas pequenas ou um mercado onde 4 empresas tomam conta toda do mercado? Um mercado onde 5, 6 bancos tomam conta de 80% do mercado. Eles não têm mais poder de influência junto aos órgãos regulatórios e aos parlamentares. Eles têm mais capacidade financeira, eles têm mais porte com advogados e contadores para poder vir lá e fazer a pressão, não é verdade? Então, quem fica beneficiado por ter um mercado altamente regulamentado? Justamente os grandes players que estão ali. Justamente o poder econômico que consegue influenciar. Agora, eu vou falar na outra ponta. As regulamentações já estão feitas. Quem que você acha que tem mais condições de atender essas regulamentações, de entender elas, de suprir o dia a dia, de fazer toda aquela burocracia? O pequeno empresário, o seu amigo que quer emprestar o dinheiro para a padaria da esquina, ou o banco que tem inúmeros advogados, inúmeros contadores, os escritórios mais balas do país à disposição deles, contratados por eles e por aí vai. Não são eles? E o que acontece? Se você só tem 3 pessoas no mercado, 4 pessoas no mercado que você pode pegar dinheiro emprestado, o que eles vão fazer? Eles vão abusar de você. Agora, se você, e por isso que a gente frisa tanto, o livre mercado não são para os grandes empresários. O livre mercado são para os pequenos empresários, que não têm condições de contratar contador, que não têm condições de contratar advogado, para poder entender tanta burocracia. E também para que não deixe um poder na mão do Estado, onde ele consiga interferir na economia e gerar vantagens para o poder econômico que consegue influenciar ele. Então, por isso que a gente bate tanto, né? Que nem você falou, as grandes reclamações estão na telefonia e no banco. Há necessidade, então, do governo intervir? Essa intervenção do governo está sendo satisfatória? Porque você tem um papel onde ele fala preços de qualidade e produtos, preços bons e produtos de qualidade, não quer dizer que vai acontecer. Eu brinco muito, né? A gente, político, nós temos uma caneta na mão, e não uma varinha de condão. A gente não consegue abaixar os preços num passe de mágico, simplesmente escrevendo, abaixe seus preços, né? Tabelamento de preço, quanto tempo que a gente já viu isso, todos os países tentando e dando errado. A Argentina acabou de praticar tabelamento de preço mais uma vez e vai apanhar mais uma vez, que isso não funciona, né? Então, a gente tem que entender que o Estado não tem que intervir para dizer como deve ser feita a prática. O Estado deve intervir para poder proteger os 3 direitos fundamentais do indivíduo, que é a propriedade, liberdade e vida. E no caso de uma relação de consumo, só entra a questão da liberdade e da propriedade. Então, as pessoas têm que entender que elas têm na mão o poder, sim, de falar quem fica aberto e quem fica fechado. Elas só precisam começar a exercer elas. E quando a gente fala que o Estado está ali para proteger, ela assim, então eu não preciso fazer nada, o Estado está aqui para proteger. Eu não preciso saber se esse produto é bom, porque o Inmetro já colocou o selinho dele falando que é bom, né? Então as pessoas começam a ficar mais passivas, começam a entender que tudo depende do Estado. E aí vai aquela pergunta também para a pessoa que está aqui ouvindo a gente. Como que as pessoas querem tanto Estado se elas não confiam nos políticos? E são os políticos que dirigem o Estado. Então, se eu quero muito Estado, eu vou estar colocando muito poder na mão dos políticos para eles poderem agirem da forma que eles acharem que é melhor para eles. Então, qual que é a lógica? Se eu não confio nos políticos, vamos diminuir o Estado. Deputado, a gente está chegando ao final do programa. Uma última pergunta. A Comissão de Defesa do Direito do Consumidor e do Contribuinte realiza, nessa semana, uma audiência para discutir os avanços e os desafios do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria saber do senhor, daqui para frente, ainda nesse ano de 2020, que outros temas aí podem entrar no radar da comissão, do colegiado, após esse período aí de pandemia, de isolamento social, que agora começa a ser flexibilizado. Tá, assim, dá um pouquinho de histórico, né? Nesse ano, basicamente, pegou muito pesado essa questão da pandemia, de contratos de serviço, basicamente, teve muita reclamação,
mas o sinal que o próprio governo deu, né, quando você falou aí que o governo entendeu que as próprias empresas estavam vulneráveis, então a gente esperava que houvesse consenso entre as partes, foi uma indicação muito forte do livre mercado, de falar, vocês são adultos, vocês podem se resolver, né? Busquem se resolver. E é esse o caminho que eu quero dar, né? Mas, enfim, aí veio a questão de 30 anos, por causa que é o que está pegando agora também no consumidor, e outro assunto que já está aparecendo, que está pegando muito no consumidor, é a questão do preço do arroz. A gente tem uma economia pulsante, a gente tem uma população sendo atendida nas suas necessidades. Quando a economia entra em decadência e cai, a gente tem menos soluções para os indivíduos e entende, comida é uma solução, saúde também é uma solução. Se a gente tem menos saúde, menos medicamentos, menos hospitais, menos assistencialismo, as pessoas vão morrer. Se a comida está mais cara e as pessoas não conseguem comprar mais tantas comidas como antes, as pessoas vão morrer, né? Então não tem como dissociar uma coisa da outra. E aí nós vamos pegar muito nesse tema também. Mas agora, como o senhor comentou, nós temos a audiência pública amanhã. Então, como que é a ideia desse evento como um todo, né? A ideia do evento é mostrar a história, é mostrar as conquistas, é mostrar a instituição, as instituições que estão ali, os movimentos sociais ali e também um pensamento para se refletir. E como eu falei, eu defendo muito o liberalismo, acredito que é a doutrina melhor a ser colocada em prática aqui no nosso país, mas não me considero o dono da verdade. Não quero vir aqui passar por cima de todo um trabalho que já foi feito. Eu quero só contribuir com a parte que eu acredito, mas não venho aqui para poder quebrar ou passar por cima da história que já está sendo construída por todos os mineiros e por uma democracia que a gente respeita muito. Deputado Bartô, muito obrigado por participar conosco do Visão Parlamentar. Até a próxima oportunidade. Tá ok, eu que agradeço muito o convite, tá, Marco? E estamos à disposição sempre aqui. E gostaria até mais de conversar mais quando você tiver alguns temas polêmicos que envolvem liberalismo e atuação do Estado também, para a gente poder aí trazer um pouco do conhecimento que a gente tem a respeito. Grande abraço. Abraço, Marco, de bom. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Bartô, do Novo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia. Falamos sobre os avanços e desafios do Código de Defesa do Consumidor, que completa 30 anos. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.